Depois, no dia 21 de março, o Santander Renda de Aluguéis, que é o SARI 11, administrado e gerido pelo Santander, e que tem 36.294 cotistas, anunciou que o inquilino comunicou a devolução antecipada e parcial de quase 3.200 metros quadrados lá no condomínio WT Morumbi, que fica aqui na capital de São Paulo. A empresa continua ocupando 1.600 metros quadrados no prédio. Então, o que ela está fazendo é diminuir o seu tamanho, enxugando o seu tamanho, mas ela não foi totalmente embora e continua, pelo que eu entendi, sendo inquilina dos fundos, porque tem também o fundo da Rede, que divulgou fatos relevantes, aquele com menos de 10 mil cotistas, é o mesmo fato relevante, né? Mas, então, a questão é que 3.200 metros quadrados, arredondando, esse inquilino devolveu. Considerando o aviso prévio, a multa por rescisão antecipada e a devolução proporcional do desconto aplicado na revisional, olha que legal aqui. Deixa eu fazer uma interrupção e depois eu continuo. Lembra que eu já te falei isso algumas vezes, quando é o contrário, a gente vê o fato relevante dizendo nova alocação no edifício tal lá no Morumbi, contrato de 5 anos, que prevê uma carência e descontos de acordo com condições de mercado, aquela coisa toda. E aí a gente vai continuando e vê que esses descontos, a carência, eles viram multa em caso de rescisão antecipada. Você deve se lembrar de já ter visto isso várias vezes. Então, agora o que a gente está vendo no dia a dia e aprendendo com o cotidiano? Justamente isso acontecendo, né? Se concretizando. Olha lá. O que o fundo vai receber pelo fato do inquilino rescindir o contrato antecipadamente? Multa, aviso prévio, né? Tem que continuar pagando X meses, aviso prévio, multa por rescisão e devolução proporcional do desconto aplicado na revisional. Então, tem lá uma molezinha, tem um desconto, tem uma carência? Geralmente, o dono do imóvel negocia para jogar isso lá para multa, caso o contrato seja encerrado antecipadamente. Então, considerando tudo isso que o fundo tem a receber, não deve ter nenhum impacto financeiro para o fundo até agosto de 2023. Depois disso, se o imóvel continuar vazio, aí o rendimento deve diminuir cerca de 3 centavos por cada cota. E a vacância do fundo sobe para 17,3%. Então, um imóvel, né, um pouco mais, uma região mais afastada, mais ou menos ali, Marginal Pinheiros, e uma devolução grande, mas de uma empresa que continua. Quer dizer, até agora, a gente não conseguiu cravar, né? Como que está o mercado de escritórios? Está melhorando ou não está melhorando? O trânsito aqui em São Paulo está uma coisa assim inexplicável e muito difícil de conviver. Então, se você busca essas associações, né? Tem impressão, fala, não é possível, tem tanto trânsito que todo mundo deve estar trabalhando no escritório. Só que não está, né? A gente está vendo um monte de demissão, está vendo ainda a vacância razoavelmente elevada em algumas regiões da cidade, não nas principais, mas em algumas regiões da cidade. Devolução, como a gente está vendo agora. Eu sei lá, acho que as pessoas estão trabalhando de dentro do carro agora, não é nem em casa, nem no escritório, porque o trânsito está impossível na cidade de São Paulo. Também tem acontecido grandes eventos, está tendo um festival de música, teve antes lá um monte de shows lá do Coldplay, isso com certeza mexe com o cotidiano da cidade, mas não acho que explique um aumento do trânsito o tempo todo, em todos os horários, qualquer dia da semana. Então, não sei, a sensação que a gente tem é, pelo trânsito você tem a impressão de que todo mundo está voltando para os escritórios, mas na real, olhando aqui o cotidiano, não é bem isso, né? Vacâncias continuam acontecendo, permanecendo em fundos. Olha, os relatórios das consultorias imobiliárias não têm diminuído tanto a vacância, e a gente vê aí um caso prático de uma empresa devolvendo 3.200 metros quadrados. Tomara que esse mercado ande, que esse mercado melhore, porque muita gente tinha motivos para isso e acreditou na retomada desse mercado um pouquinho antes da pandemia e desde então ele só patina, né?